Pronto, fala galera, boa noite. Eu acabei não liberando o áudio, mas agora tá tudo certinho. Nós então vamos estudar uma parte importantíssima da matemática. Esse aqui é um projeto que nós estamos fazendo, então, que eu vou do zero até o mais avançado, naquilo que foi importante de matemática, tanto para Enem quanto para concursos públicos, para qualquer coisa. Se você, inclusive, está na escola e precisa aprender ele de um jeito mais direto, você também vai aprender aqui. Se você está num cursinho, se você está estudando por algum outro motivo e precisa aprender matemática, você está então no lugar certo, porque aqui essa playlist eu estou mostrando a resolver do zero até o avançado. Deixa eu colocar logo uma água aqui, porque a minha garganta está me maltratando, e vamos começar o nosso estudo de hoje. Eu coloquei aqui que o nosso estudo são operações com frações. Ui. Mas antes de conseguir fazer as operações com frações, nós temos que saber o que são essas frações. Então, primeiro entender elas, os seus significados. Então, vamos lá. Égua. Bora. Gripe não vai me derrubar. Vamos lá. Então, quando eu penso acerca do que é fração, vamos pensar assim: a fração é uma representação que nós temos. Então, eu vou representar por meio de números. Eu tenho os valores, eu coloquei aqui, como se fosse uma pizza. Então, nós temos aqui metade de uma pizza e vou representar ela por meio de uma parte numérica, por meio de uma escrita numérica. Então, a escrita numérica desse jeito aqui, eu chamo de fração. Lembrando já da nossa aula anterior que a fração ela faz parte do conjunto dos números racionais. Na nossa aula anterior, que era a aula zero, vimos sobre expressões numéricas, sobre sinais maior e menor que, jogos de sinais, essas coisas todas. Então, lá nós estudamos acerca do conjunto dos números racionais. Nós temos os naturais, que seria só um, 2, 3, 4, 5 até o infinito. Os inteiros, que vai do infinito negativo até o infinito positivo. Menos 2, menos 3, menos 4, vai indo. Também engloba os naturais. E nós vimos também sobre os racionais, que são esses formados em forma de divisão. Então, nessas que são divisões ali, ó, observa então que essa é uma forma de escrever a forma em que eu escrevo como sendo um sobre 2 ou um número assim, quando eu escrevo ele em pé. Se por acaso eu escrever ele deitado, deixa eu voltar aqui. Escrever ele deitado é a mesma coisa. Se eu escrever assim, ó, um sobre 2 é a mesma coisa que escrever um barra 2 que é a mesma coisa que escrever um 2.2 que é a mesma coisa que escrever um com esse símbolo assim, ó, 2. Pronto. Então, qualquer uma dessas quatro formas que eu escrever significa a mesma coisa, um número dividido para outro. O de cima é chamado de numerador, porque ele vai dizer quais são as partes aqui, ó. Então, de cima é o numerador, porque ele vai dizer quais são as partes. Então, é uma parte do total. Denominador, porque dá nome, tá? Então, numerador é a parte de cima, porque então significa quantas partes são, e esse aqui de baixo é o total. Então, vou colocar ali, ó, numerador, então, de partes. Então, aqui são as partes, e esse aqui, o denominador, porque dá nome, então o nome que dá para ele aqui seria o nosso total. Grava bem isso, que você vai utilizar essa mesma ideia em porcentagem, em outros conteúdos ali, como análise combinatória, probabilidade. Ele vai aparecer de novo com várias aplicações. Razão, proporção, regra de três, beleza. Então, em cima, qual é o nome? Numerador. Embaixo, denominador. Pode chamar também nas proporções de antecedente e consequente, lá nas proporções. Ou nas razões, mostro isso depois. Para quem vai fazer a prova do Enem, por exemplo, o nome que é dado para a fração, vocês vão ver também o nome lá chamado de razão. Professor, mas ah, porque razão, é um termo muito mais amplo, nananã, nananã. A menos que você vá ser professor de matemática, para você colocou razão lá, você vai ter que colocar que é uma fração. A menos que você vá trabalhar com matemática, o importante é só você fazer essa correlação. Se aparecer o nome razão na sua prova e for a prova do Enem ou qualquer prova de matemática,
Apareceu o nome razão, esse é mais comum no Enem, tá? Apareceu o nome razão, você sabe então que significa uma fração. Ele também pode aparecer o nome chamado de quociente, tá, cara? Quociente. Ou então é quociente ou divisão. Quociente ou divisão, beleza. Então, olha, aqui, olha a representação. Eu quero a metade. Então, tenho 1/2. Eu quero um do total que é 5. 1, 2, 3, 4, 5. Total que é 5. Quero só uma parte. Quero uma parte do total que é 8. Uma parte do total que é 3. Uma parte do total que é 6. Uma parte do total que é 9. Uma parte de 4. Uma parte de 7. Uma parte de 10. Bem simples. Claro, se você tivesse ali um retângulo, qualquer outra figura geométrica, mantém a mesma coisa. Aqui também significa que estamos dividindo em partes iguais. Então, na verdade, ela vai ser o quê? Uma divisão. Prontinho. A fração, ela é uma divisão. Fechou. Então, creio que essa primeira parte, ela tá tranquila. Deu para pegar aqui o que é que significa, então, a nossa famosa fração. Beleza, o significado inicial já foi. Vamos pensar mais alguma coisinha juntos? Bora avançar um pouquinho? Ó, definição de fração. Professor, o que que significa representar na forma algébrica? Quando ele coloca a forma algébrica, é quando eu utilizo letras em vez de utilizar os números. Só isso. Então, aqui pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, qualquer número que você quiser, sendo positivo ou negativo. Então, forma algébrica é quando eu escrevo sem precisar utilizar os números, utilizando letras. Então, a isso nós chamamos então de álgebra. Então, de cima ele chama de dividendo. Esse aqui, então, o nome dele é dividendo. E o nome de baixo, então, é o divisor. Pronto. Lembra então, numerador porque são as partes. E aqui, ó, denominador o todo, denominador porque ele vai dar nome a essa fração. Lembrando também, tá, que sendo esse b diferente de zero, pois não pode dividir por zero. Então ele é assim, ó, A sobre B, aí no livro, sendo esse nosso B diferente de zero. Então, se eu tenho zero aqui embaixo, nós falamos então que ele não existe. Se for zero em cima, nós falamos que ele é indeterminado. Então, zero sobre 3 ele chama de indeterminado. Se for 3 sobre zero, nós falamos então que ele não existe. Observa o seguinte, cara. Quanto é o nada dividido para 3 pessoas? Professor, eu não sei como é que eu vou dividir o nada. É por isso. Então, como eu não sei como dividir o nada, eu posso dividir o nada, sei lá, de formas indeterminadas. Então, por isso ele chama ali de indeterminado. Agora, eu não tenho como pegar R$ 3 e dividir para ninguém. Os R$ 3 terão um dono. A partir do momento que eu ver os R$ 3 vai ter um dono. O professor, ele tá na rua. Pois é, mas lá na rua ele tinha um dono. Só que aí, assim, aí você vê aí o achado não é roubado. Mas aí, beleza. Tecnicamente, então ele tinha um dono. Então, por isso, tá? Mas apareceu na sua prova. Observa bem o que eu vou dizer agora, tá? Um cuidado quando forem as equações. Cuidado quando forem as equações aqui, ó. Se por acaso estivermos lidando com funções, se forem funções, isso acontece muito nas provas de vestibulares. Se forem funções, zero em cima ou zero embaixo é um problema. Você coloca lá que ele não existe ou indeterminado. No caso aqui, porque a função, esse zero da função, cuidado, tá? Com o zero da função, ele significa o zero ou os zeros das funções, os zeros da função, quando é uma função do segundo grau, do terceiro grau, ele significa o local em que esse gráfico vai tocar no eixo X. Então, por isso, que se aparecer zero em cima ou zero embaixo, você não vai colocar que é zero quando for função, porque ele vai te levar para o erro. Agora, se for qualquer outro tipo de continha lá na prova, apareceu o zero em cima ou zero embaixo, fala que é zero e acabou o problema. Eu vou te mostrar como é que você vai fazer isso melhor lá nas questões, mas tem muito cuidado, tá? Muito, muito cuidado para não cair nessa pegadinha aqui, ó, porque ela aparece bastante. Bora avançar então, para ver como fica. Olha, leitura da fração.
Observa que quando nós vamos ler a fração, nós temos que dar então os nomes para ela. Porque quando você vai estar falando com alguém, ou então quando o próprio texto da questão, ele vai dizer para a gente alguma informação ou pedir o que ele quer, ele vai colocar o nome técnico. Então observa lá, ó, o denominador, pronunciamos, ó, o que nomeia a fração é o denominador. Então denominador porque dá nome, beleza. Pronunciamos o numerador em sua forma cardinal e alteramos a pronúncia do denominador para sua forma fracionária. Então, aqui fala normal, tá? Um meio ou um terço aqui, então eu vou trocar a forma de falar. O de cima eu falo normal, o de baixo, então, eu vou fazer essa alteração. Um meio, um terço, um quarto, um quinto, dois meios, dois terços, dois quartos, três meios, três quintos. Observa que o nosso comum de ver é sempre a parte bem aqui, ó, dividida pelo todo. Esse aqui ele está representando o inteiro. Observa, ó, representa o inteiro. Esse aqui, então, ele representa uma fração imprópria. Então, observa que eu tenho um número de cima que ele vai ser maior que o número de baixo. Então, tem que ter. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso. Então, é importante porque essa forma que ele tem de falar durante as questões é algo que vai chamar atenção para a gente, porque você vai ter que dizer isso. A partir, então, do 10 você vai dizer lá, um décimo, por exemplo, um décimo, dois décimos, três décimos, passar 11, 12, você fala avos, 11 avos, 12 avos, 13 avos, 14 avos. Num outro momento eu vou fazer aí um vídeo, contar para você sobre a história desse avos e tudo, mas agora vamos nos ater aqui às resoluções. Claro, ó, 2 vigésimos aparece, 3 trezagésimos aí já seria outro resultado e assim vai. Então, só para ter um cuidado, porque esses nomezinhos aparecem para a gente. E observa ó, que um décimo aqui, ó, um décimo é comum, seria a mesma coisa que escrever, ó, 0,1, bem ali, ó. Os números decimais e os números fracionários, eles estão intimamente ligados, porque uma coisa é eu escrever assim, na forma de razão. Então, só organizando aqui, ó, quando eu escrevo na forma de fração, quando eu escrevo na forma de fração, nós falamos então que é a forma de razão. Beleza. Quando escrevemos dessa forma, é a forma decimal. Professor, então significa o quê? Decimal. Significa, professor, que eu posso escolher duas formas para escrever a mesma coisa. Perfeito. Na verdade, três formas eu vou te mostrar depois. A porcentagem também tem uma ligação legal em relação a isso aqui, mas eu te mostro depois, então. Você escreve nessa forma, em pé, deitado, aquele jeito que nós vimos antes, ou você vai escrever, então, dessa forma aqui. Então, um décimo, ele... Todos esses números aqui, inclusive, ó, todos eles podem ser escritos também na forma decimal. Quando eu não puder fazer essa alteração, escrever o decimal na forma de razão, nós teremos os números que são chamados irracionais. Vimos um pouquinho deles ali na aula anterior, já está aqui disponível também, mas eu vou deixar para dar uma informação melhor, mais detalhes no outro momento para a gente. Então, bora organizar uma coisinha? Olha lá, ó. Bom, tipos de fração. Isso vai ser interessante para que vocês possam olhar e não achar que esse troço é complicado, que é um troço do outro mundo. Pessoal, eu só preciso olhar aqui rapidão o chat. Deixa eu ver aqui. Ver como é que tá a galera, que sempre alguém fala comigo, como eu tô dando aula, eu não vejo. Às vezes o pessoal tá querendo dar aula, tá querendo assistir a aula, mas não tá conseguindo entrar. E aí, tá, então tem agora aqui tudo certinho. Posso ficar, entre aspas, tranquilo. Deixa eu só responder aqui mais um. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Pronto, vamos lá então. Uh, bora lá. Agora, olha, tipos de fração. Quando o primeiro tipo que nós pensamos é aquele que é mais comum. Então, o mais comum é nós termos a parte pelo todo bem aqui, ó. Então,
quantas partes eu for comer, por exemplo, quantas partes eu comer da pizza, para o total de fatias que tem na pizza. Então, sempre o numerador é menor que o denominador. Quando for uma fração imprópria, aquele caso que nós vimos nessa parte bem aqui, ó. A fração imprópria é essa bem daqui, olha, em que a parte de cima, que é o numerador, ela é maior que a parte de baixo, que é o nosso denominador. Outra, então, fração imprópria. Observa que bem aqui, olha, ele colocou até o número misto, que nós vamos ver esse número misto daqui a pouquinho, tá? Essa não foi uma boa representação. Vou até depois dar uma alterada bem ali, porque na verdade isso aqui é o número misto. A representação aqui está até interessante, mas não foi boa. Eu vou trocar depois, eu vou copiar essa imagem que está aqui, vou colocar essa imagem lá, porque essa aqui não está representada bem, não. Não está legal, não. Esse aqui, na verdade, ele é um número misto. Ele é o número misto. Nós vamos ver ele daqui a pouquinho. Então, beleza, bora para outra. Olha, uma fração é aparente, no nosso terceiro caso, quando ela representa um número inteiro, ou seja, quando o numerador é divisível pelo denominador. Observa que nesse caso aqui, ó, seria eu comer os 4 pedaços da pizza. Acabou. Então a pizza tinha 4 pedaços, eu comi os 4 pedaços. Então ela representa o inteiro. Olha, observa também que ele pode ser um múltiplo. Então esse aqui é o caso mais comum de escrever, que é quando eu tenho 4 partes do total. Exemplo, que nós já vimos antes, para ficar ainda melhor, é esse aqui, ó. 2 meios é uma fração aparente. Observa, então, que eu posso ter também no que nós chamamos de múltiplo. O 6 dividido para 3 é 2. Então, eu tenho dois totais aqui, e quando eu comer os dois, então nós temos 6, que é o total. Tu pode escrever, inclusive, que tu comeu 2 barras de chocolate. É mais ou menos essa a ideia. Então, você soma esse primeiro todo, mais esse segundo bem ali, e resolveu o problema. Então, ó, seria assim, olha, se eu for representar essa aqui, vai ser assim, ó. Tô representando, ela é, bora lá, deixa eu organizar, 3, 3 terços, mais 3 terços. Conserva o denominador, não expliquei isso ainda, mas eu vou ensinar já já. Conserva o denominador e soma o numerador. 6 terços, bem ali, ó. 6 terços é a mesma coisa, então que eu 6 dividido para 3 é 2. Olha lá, ó, as duas partes, que são duas partes inteiras. Esse aqui, então, ó, ele colocou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele é um hexágono, observa lá o denominador, ele é um hexágono. Eu estou repetindo esse hexágono quantas vezes? 3 vezes. 18 dividido para 6 é 3. Pronto. Então, repito 3 vezes esse nosso total aqui. Então, creio que até aqui tá todo mundo tranquilo. Nada do outro mundo, nada tão complicado. Todo mundo resolve. Vamos embora organizar? Quando ele fala que é divisível bem aqui, ó. Quando ele fala que é divisível, quer dizer então que é uma divisão exata. Pronto, ele é uma divisão exata. Se ele é uma divisão exata, nós falamos então que ela vai ser uma fração aparente. Quando for uma fração equivalente, aqui também você vai lembrar daqui a pouquinho sobre a fração irredutível, a fração equivalente é aquela então que usa uma ideia parecida. Só que nesse aqui, só o de cima, ele é múltiplo do de baixo. Quando ele é múltiplo, ele vai ser igual. Beleza. Esse de baixo aqui, ó, a próxima mantém a mesma proporção da anterior. Então, o que que nós fizemos então? Nós multiplicamos todo mundo por 2. Olha lá, ó. Multiplicou todo mundo por 2. Olha que bonitinho. Vezes 2. Olha que bonitinho. Vezes 2. Simples assim. Calma, calma, que eu quase te induzia ao erro bem aí. Observa, olha. Para esse primeiro, deixa eu fazer esse aqui melhorzinho. Calma, que eu quase te induzi ao erro.
Pode colocar caneta vermelha, inclusive. Ó, vezes 2 vezes 2. Mas se eu pegar 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. Então, a multiplicação que eu faço é em relação ao anterior, tá? Em relação ao inicial. Deixa eu voltar ali então. Então, desse para cá vezes 3. Desse para cá vezes 3. Um vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. Um vezes 3, 3. 2 vezes 3, 6. Show de bola. Eu sempre faço em relação ao inicial. Logo, o processo inverso também funciona. Quando eu simplifico. Nesse caso aqui, ó, daria para simplificar. Simplificar é quando eu vou dividir os dois números pelo mesmo valor. Pelo mesmo valor. E observa que para fazer isso, eu só consigo resolver se for uma divisão o quê, pessoal? Uma divisão exata. Então, para ser uma divisão exata, tu tens ali, ó, eu posso dividir por 3. 3 para 3, 6 para 3. Eu divido os dois números pelo mesmo valor. 3 para 3 é 1, 6 para 3, 2. 1 sobre 2, olha lá, ó, eu volto ao nosso valor inicial. Tranquilo e favorável, sei que deu para pegar essa paradinha ali. Vamos para outra, então? Então, frações equivalentes aqui, inclusive, tá? Ela é um tópico-chave para a prova. Ele aparece bastante, enquanto os outros são mais para vocês entenderem o que é a fração, as representações. Essas aqui não. Essas aqui ele já vai pedir para fazer e vai ter a resposta lá, tá? Difícil, a menos que seja o objetivo dele, mostrar no caso que meio é equivalente a 2 quartos, em geral, ele vai colocar essa aqui, ó, 3 sextos para você resolver, e tu vai ter que chegar a meio ou um meio, como vocês quiserem aí falar. Continuando então o tipo de fração, fração número 5 é aquela que nós vimos anteriormente, que é a fração irredutível. É quando eu simplifico os dois, ó. Então é daqui que vem a nossa famosa simplificação. Tem duas formas que o professor pode colocar lá na escola. Ele pode colocar assim, ó, reduza até a fração irredutível. Ou então simplifique ao máximo. São formas de escrever. Então, escrever na mais tranquila simplicidade. Escrever no menor número que eu puder aquela mesma fração. Observa então que essa aqui, ó, 12 e 18, eu posso dividir por 2. Por quê? Porque os dois são pares. Então, eu posso simplificar. Professor, mas olha, eu já vi uma outra informação. Se eu somar uns algarismos aqui, ó, quer dizer que eu posso dividir por 3. Verdade. Mas eu vou seguir primeiro esse passo. Ó, 12 para 2, 6. 18 para 2, 9. Aqui é par, aqui é ímpar. Já não consigo mais dividir por 2. Então vou começar a dividir por 3. 6 para 3, 2. 9 para 3, 3. Show de bola. Agora bora trocar. Se eu somar 1 mais 2, é 3. O 3 ele está na tabuada do 3. É 3 vezes 1. O 18, posso fazer, ó. 1 mais 8 é 9. Responde para mim aí. O 9 ele está na tabuada do 3? Sim, porque nós temos 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. Olha lá. Então tem tanto esse 3 aqui, quanto esse 9. Então quer dizer que se nós temos esses dois, ambos são divisíveis por 3 ou ambos são múltiplos de 3. Acabou. Então, se ambos são múltiplos de 3, quer dizer então que eu posso dividir por 3. Divide lá. 12 dividido para 3 dá quanto? Dá 4. Então, 12. Bora fazer simplificação bem aqui, ó. 12 dividido para 18, ou 12 18avos. Vamos simplificar por 3. 3 e 3. Ele dá 4 sextos. 3 vezes 6, 18. 4 vezes 3, 12. Beleza. Eu posso dividir 4 e 6 por quanto?
Eu posso dividir 4 e 6 por 2, porque ambos são pares. 4 para 2, 2. 6 para 2, 3. Olha, chegamos ao mesmo resultado desse aqui, ó. Como nós chegamos ao mesmo resultado, o que que quer dizer? Observa que na simplificação, aqui era por 2, olha. Aqui foi por 3, deu 4, nem aparece 4 sextos aqui, ó. Mas aqui também, como lá em cima, não vai aparecer 6 nonos. Então quer dizer que se você mudar essa ordem de simplificação, não vai alterar o resultado. O importante é chegar até o mínimo, a mínima fração, ou chegar até a fração irredutível. É por isso que as questões, elas pedem que você chegue até aqui. Porque assim, independente do caminho que você tomar, independente das operações que você fizer, se é multiplicação ou se é divisão e da ordem que você fizer elas, por 2, por 3, por 5 ou por qualquer outro número, você sempre vai chegar ao valor final. E observa que, assim, nós estamos utilizando mecanismos que são mecanismos corretos de utilização, mecanismos que deram certo para todos os casos. Então, isso que está aqui funciona desde a escola lá, do quinto ano, sexto ano, até mesmo lá no ensino superior, na universidade, engenharia, para quem vai ser médico, ou então para o concurso público, para auditor, qualquer coisa que você vai utilizar. Essa vai ser a ideia para tudo. Fração mista ali, ó, vamos lá. O número misto é uma forma de representar os números que possuem parte inteira e a parte fracionária. Então, observa que essa parte aqui, ó, ela é isso bem ali, ó, foi colocado de forma errada. Deixa eu voltar para ti. Essa bem aqui, ó. Então, esse é o número misto. Quando eu tenho essa parte aqui, eu tenho uma parte inteira. Esse um pode ser 2, 3, 4, tantas forem, mais uma parte quebrada relacionada ao anterior. Nós vamos resolver depois o número misto, pode ficar tranquilo aí. Tem muita coisa legal para fazer. Então, aqui o número misto, já vimos antes como é que vai desenvolver ele, tá? Operações com frações, que é ali o nosso tópico chave para as questões. Deixa eu de novo, me dá só um minutinho. Deixa eu confirmar como é que tá aqui. Demora para ver, e tudo às vezes cai, volta, a galera fica agoniada ali. Tá, tá tudo certinho aqui. Ó, bora lá. Operações com frações. Primeira coisa que tem que observar quando é a operação é que nós temos alguns casos. Então, para poder somar um número, é bem simples. Quando eu estava lá na escola, lá no ensino básico, o professor colocava um pauzinho, mais três pauzinhos, um, dois, três, quatro, cinco. Pega dois daqui, pega três daqui, e o nosso resultado é cinco, bem direto. Bora fazer um esquema junto de pensamento? Imagina que esse aqui, ó, eles são dois abacaxis. Aqui nós temos três laranjas. Quanto é dois abacaxis mais três laranjas? Tu não pode falar que são cinco abacaxis e laranjas. Não dá, porque são partes distintas. Opa, alguém comentou nesse chat aqui. Eu sou dessa época aí, ó. Fico feliz. Como tá só o usuário aqui, é difícil saber o nome, tá? Então, só por isso. Mas olha, opa, falou o nome ali pra mim. Ah, tá, tá bom, tá bom. Então, olha, nesses casos ali, Joyce, aí, ganhei o dia. Pô, e olha aí, eu nem tava imaginando que a Joyce ia entrar hoje aqui. Mas fico feliz, viu? Depois nós vamos resolver aí, a Joyce está treinando para passar para medicina e fico muito feliz. Nós vamos incluir então física depois por causa da Joyce, tá? Deixa eu organizar mais o tempo. Inclusive, esse projeto aqui ele começou por causa da Joyce. Então, olha, já ganhei o dia, viu? Então, tu que é desse tempo aí, ó. Então, dois abacaxis mais três laranjas
Como nós temos amém, nós temos partes distintas, ó, dois abacaxis. Dois abacaxis. Vou colocar x mais três laranjas são, então, isso tudo vai ser igual a cinco frutas. Para que eu possa somar esses dois, inclusive, como tá aqui gravando, né, cara? Deixa eu tirar uma dúvida aqui, ó. Plural de abacaxi. Ah, eu posso colocar só o i normal. Coloquei o apóstrofo ali, ó. O costume também do inglês e tudo, então, deixa eu colocar ali, ó. Imagina esse mau exemplo. Fique, rapaz, esquisito. Então, abacaxis, pronto. Dois abacaxis mais três laranjas iguais a cinco frutas. Para que isso dê certo, eu precisei mudar o nome. Então, como eu preciso mudar o nome, eu estou mudando o nosso denominador. Logo, nesse primeiro caso, que os denominadores são iguais, é aquele caso em que eu estou somando, então, laranjas com laranjas, frutas com frutas, melancia com melancia, praticando muito Duolingo, sim, mais de 600 dias já no Duolingo aí, eu viciado. Então, por conta disso, nós faremos nesse primeiro caso, são essas partes que são duas barras de chocolate mais três barras de chocolate. Depois, vamos fazer essa mudança de denominador quando são frutos distintos. Então, nesse aqui, ó, imagina que nós temos um sobre 4 mais 2 sobre 4. Beleza. Um sobre 4 mais 2 sobre 4, eu conservo o nosso denominador. Sempre vai ser assim, ó. Conserva o denominador e soma. Então, um mais 2 é 3 sobre 4. Bora voltar de novo. Um quarto mais dois quartos. Quando esses dois de baixo forem iguais, qual que é o passo a passo? Os dois de baixo iguais, qual o passo a passo? Eu conservo ele e somo ou vou subtrair os que estão em cima. Então aqui, olha, se fosse uma subtração, bem tranquilão de resolver. Então, sendo uma subtração, conserva isso aí. Conserva o denominador e soma o numerador. Quando for subtração, bora colocar assim, ó. Um sobre 4 menos 2 sobre 4. Observa que eu não estou aqui colocando aquele termo técnico. Um quarto, dois quartos, é a mesma coisa, ó. Conserva o nosso famoso denominador, beleza? E subtrai o numerador. Então, um menos 2. Olha o cuidado bem ali, para quem está desavisado. Eu tenho R$ 1, eu devo R$ 2, fico devendo R$ 1. E eu deixo, então, nosso denominador 4. Resolvido aí mais um problema, então. Quando for soma ou subtração, eu utilizo o mesmo mecanismo sempre. Ah, mas se for denominador diferente, você vai utilizar o mesmo mecanismo para os dois. Então, essa tem que ser a sacada. Somar e subtrair, mesmo denominador, conserva o denominador, soma o numerador. Ou conserva o denominador e subtrai o numerador. Quando for agora denominadores diferentes, eu vou utilizar outro mecanismo. Vamos colocar assim, então, ó. 1 sobre 2 mais 3 sobre 4. Agora os denominadores são distintos aqui, ó. Então, essa segunda parte é aquela parte que nós temos três laranjas mais dois abacaxis. Nesse caso, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que mudar o nosso denominador. Então, para mudar esse denominador aqui, ó, tem duas formas de fazer. Quando são só duas frações, é entre aspas mais tranquilo, porque eu faço aqui, olha o macete para resolver. Quando forem só duas frações, nós multiplicamos embaixo
e depois multiplicamos esses valores cortados. Tá bom. Alguns professores fazem como se fosse uma borboletinha, aí desenha a asa bem aqui, ó, desenha outra asa bem aqui, e as anteninhas e tal, mas é tudo a mesma coisa. Multiplica os dois de baixo, 2 vezes 4, 8. 1 vezes 4, 4, mais 2 vezes 3, 6. Esse aqui, então, ó, 10 dividido para 8. Dá para fazer o que agora? Dá para simplificar. Eu consigo simplificar porque os dois são pares. Então, pode simplificar os dois por quanto? Por 2. Beleza. Então, agora que eu posso dividir por 2, ó, na simplificação, resultado 5/4. Resolvida, então, essa questão aqui. Resolvida, então, essa operação. Observa um detalhe importante aí para ti que está estudando. Se tu fizer assim, ó, 10 oitavos, tá errado. Tem que ir até o final. Se fizer parar bem aqui, ó, merece metade. Mas como nós não estamos mais lá no ensino fundamental, lá na escola, a prova não vai ter essa resposta assim, a menos, é claro, que ele coloque para ti 5/4 pode ser representado de que forma? Aí ele pode colocar assim. Mas, do contrário, a resposta sempre é o final. Logo, tem que chegar sempre até a fração irredutível. Esse é o primeiro caso. Observa até que se nós fizermos aqui, ó, se eu fizer 1 vezes 4 mais 2 vezes 3, eu posso fazer também 2 vezes 3 mais 1/4 porque é a soma. Na soma ela é comutativa, mas o contrário não. O contrário não. Tem que ter um cuidado aí, ó, para não cair no dia da prova. Então, nós temos, olha, a 1/2 menos 3/4. E quando eu digo o contrário, eu estou falando da operação contrária, tá? Que é a subtração. Primeira coisa que vamos fazer, então, já que é uma operação com frações, a primeira coisa vai ser, então, ó, multiplicar os dois de baixo e depois sempre cortado. Pronto. 2 vezes 4, 8. 1 vezes 4, 4, menos, coloca sempre o sinal do meio, 2 vezes 3, 6. Então, mesmo cuidado de antes, olha, esse que é positivo, ele é menor que o negativo, então tem cuidado. 4 menos 6 é menos 2 dividido para 8. Ele vai ser igual. Eu posso simplificar por quanto bem aqui, ó? Já vou colocar o menos na frente. Então, pode simplificar por 2 em cima e embaixo. Pode ser por 2 em cima e embaixo, porque ambos são pares. 2 para 2, 1. 8 para 2, 4. Show de bola, feito. Observa aí o cuidado. Qual que é o cuidado? Se nós fizermos 2 vezes 3 menos 1 vezes 4, ele vai dar então 2 vezes 3, 6. Aqui é só seria o contrário. Então, 6 menos 4 daria 2. Então, 2 oitavos, 1/4 daria o resultado errado. É provável que tenha a resposta, inclusive, positiva e negativa. Então, para que esse macete aqui ele dê certo, o que que eu preciso fazer? Eu preciso não realizar a operação mudando a ordem. Eu faço sempre esse aqui, depois esse aqui. Não troca, por mais que seja a soma, não troca de lugar, que é para o teu cérebro não te fazer ali perder mais uma questão. Bora fazer o seguinte? Deixa eu colocar o caso em que não vai aparecer, em que eu não consigo resolver utilizando esse macete. Um caso mais geral. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Pronto. Fazendo ali, ó, um caso mais geral, nós temos 1/3 mais 2/4 mais 5/6. Esse caso aqui, ó, três distintos.
eu não consigo fazer aquele macete. Como eu não consigo fazer aquele macete, eu tenho que ter um cuidado. Não pode vacilar para não perder a questão. Olha, eu tenho que fazer o famoso MMC, que é o mínimo múltiplo comum. Então, eu vou fatorar. Olha a fatoração. Entre. Deixa eu já. Fatoração entre 6, 4 e 3. Eu vou então fatorar. Fatorar é escrever esses números aqui, ó, em números primos. O 6 já é o número primo. Mas além de escrever esse número em número primo, eu preciso achar um número, o menor número que vai estar na tabuada dos três ao mesmo tempo. É ruim porque eu tô. Mas já tá melhor. Nos outros dias estava pior essa escrita, que eu tô treinando ainda aqui. Então vamos lá. E na pontinha ele me abandona que eu tenho que escrever já fora. Então, olha, eu posso dividir, eu posso começar dividindo por 2. Eu chamo também de fatoração simultânea. Tô observando aqui, fazer depois uma aula sobre potenciação e vou colocar uma aula sobre MMC, MDC, que é legal, para poder treinar isso aqui. E aparece muito em questões de prova, vai ajudar muito também na interpretação. Tenho certeza que vai ser legal para vocês. Ó, essa fatoração simultânea, eu posso dividir o 6 para 2. Posso. Então, 6 para 2, 3. 4 para 2. 2. O 3 não dá para dividir. Eu vou deixar aqui. Como o 3 não dá para dividir por 2, eu vou deixar ele aí. Agora bora fazer o 3. O 3, ó, se bem que vocês estão acostumados, né? A ordem tanto faz, tá? Já escrevi o 3. Então 3 para 3, 1. Sobrou então um aqui. Sobrou agora 2. E sobrou um ali, ó. Pronto. Agora eu vou fazer por 2. Bem aqui, ó. Por 2. Por 2, ele vai sobrar um ali, ó. O objetivo é todo mundo chegar para um no finalzinho. Eu não lembro mais como faz. Fechou. Então vou organizar certinho, colocar uma aula aí pensando em ti, tá? Uma aula de MMC e MDC, fazendo a fatoração sozinha, depois a fatoração simultânea. Então, bora lá de novo, com calma, para poder ficar legal. Então, olha, eu sei que esses dois são pares, eu posso dividir por 2. Coloquei o 2 aqui. 6 para 2, 3. 4 para 2, 2. Desceu 3. Como tem um 3 aqui, ó, eu dividi por 2, por 3. 3 para 3, 1. O 2 não dá para dividir por 3, eu vou baixar ele. O 3 para 3, 1. Agora sobrou só o 2, ó, então eu vou dividir por 2. Olha lá, 2 para 2, 1. Quando eu consigo escrever esses números aqui, ó, então, tendo esses números, eu estou procurando o menor número, o primeiro número que vai aparecer se eu fizesse uma tabuada dos três ao mesmo tempo. Então, é um número que seja 2 vezes 3 vezes 2. Observa que, como é um produto bem aqui, ó, eu não preciso seguir a ordem. Pode ser maior, menor, tanto faz. O importante é fazer a divisão certinho. Então, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12. Então, quer dizer que se eu fizesse uma tabuada dos três números ali, a correlação entre eles, o primeiro número que seria para os três ao mesmo tempo é o 12. Perfeito. Ó, 12 dividido para 6 é 2. 12 dividido para 4 é 3. 12 dividido para 3 é 4. Pronto, fechou. Eu pego esse 12 e ele vai ser agora o meu denominador. Bem aqui, ó. Agora eu vou fazer a operação. Olha que operação diferente de resolver. Eu divido embaixo e multiplico em cima. Sempre vai fazer assim. Divide embaixo e multiplica em cima. 12 dividido para 3 é 4. 4 vezes 1, 4. Tranquilo. Mais 12 dividido para 4 é 3. 3 vezes 2, 6. De novo, divide embaixo, multiplica em cima. 12 dividido para 6, 2. 2 vezes 5, 10. Agora, olha, 6 mais 10, 16. 16 mais 4, 20. Então é 20 dozeavos. Eu posso simplificar aqui, não pode? Pode simplificar por quanto? Eu posso simplificar por 2. Eu posso dividir em cima e embaixo por esse mesmo número. Ó, 2, 2.
Se eu dividir cima e embaixo pelo mesmo número, ó, 20 para 2, 10, 12 para 2, 6. Agora eu posso simplificar por quanto? Ali, ó, podemos simplificar por 2 de novo. Olha lá, por 2, por 2. Então, olha, 10 para 2, 5. 6 para 2, 3. Resolvida, então, mais uma delas. Então, tem que ter um cuidado. Quando for subtração, é a mesma coisa, só que em vez de você somar aqui em cima, você vai subtrair. Então, fazendo essa operação, vai dar certo em todas. Isso aqui, ó, é o famoso M, M, C e a fatoração. Teremos aula sobre isso depois, que é para poder ajudar quem está com mais dificuldade. Uhum, uhum, uhum. Aí, um minutinho, pra ninguém brigar comigo. Quando eu tô dando aula, eu consigo olhar aqui o chat e tal, bonitinho. Mas, quando, quando não, né? Quando eu tô dando aula fora, presencial, quando não é eu dando aula, quando não sou eu dando aula aqui, é mais difícil acompanhar, então o pessoal sempre briga comigo. Hum, bora. Mais uma. Já que fizemos agora. Soma e subtração. Vamos fazer multiplicação. A multiplicação é o mais legal de todos. Muito tranquilo. Ó, 2 sobre 3 vezes, sei lá, 4 sobre 5. Pronto. Para fazer a multiplicação, multiplica em cima e embaixo, embaixo. Acabou. Ó, multiplica, uh, multiplica. Só. Nada demais. 2 vezes 4, 8. Muito torto. 2 vezes 4, 8. Dividido 3 vezes 5, 15. Deixa eu pensar aqui uma coisa com vocês, olha. 8 é par. 15 é ímpar. Não dá para dividir pelo mesmo número. Então, bora mudar. Aqui já foi. Aqui já está tranquilo, então. Travou desse jeito. Esse aqui é o nosso resultado final, tá? Acabou aí. Vamos fazer um caso que seja assim, ó. 6, 6, como tá? Acho que o jeito vai ser eu deixar aqui, né? Dizer quando eu deixo torto aqui, fica torto para vocês também, né? 16 trintaavos vezes 5 quartos. Bora resolver esse troço? Eu posso escrever aqui, ó, o 16 como sendo 4 vezes 4. Ali, ó, vezes o 5. 5 vezes 6. E eu vou deixar o 4. Como é só multiplicar todo mundo, no caso aqui, ó, multiplicar em cima e embaixo, embaixo, eu só transformei todo mundo para outra tabuada, de forma que esse aqui tivesse na tabuada desse e esse aqui tivesse na tabuada desse. Porque assim, ó, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Então agora sobrou. Eu simplifiquei, ali os números ficou muito mais rápido. Então nós temos 4 em cima, dividido para 6. 4 sextos eu posso dividir por quanto? Eu posso simplificar por 2. Tranquilão, ó. Por 2. Logo, dividindo por 2 em cima, 2 embaixo, nós temos 2 terços. Tá aí, ó. 2 terços, achamos o resultado. Sem precisar fazer essa conta toda, que daria bem aqui, ó. 16 vezes 5 e 30 vezes 4. Nós usamos a simplificação para resolver esse problema, então. Beleza. Ali, essa aqui é bem tranquila de fazer. Vamos pensar em outra.
divisão de frações. A divisão de frações, ela muda um pouquinho. Eu vou começar assim, ó. 2 terços dividido para 4 quintos. Pronto. Essa aqui tem que memorizar esse mnemônio, essa frase que é melhor de memorizar do que tentar entender de onde vem e tudo, então é melhor memorizar. Conserva a primeira, 2 terços, e multiplica pelo inverso da segunda. Sempre faz assim. Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Troca esses dois aqui de lugar, ó. Então, 2 vezes 5, 10. 3 vezes 4, 12. Então, para simplificar, dá. Bem aqui, ó. Eu posso simplificar, então, ó, por 2 em cima e embaixo. Ó, 10 para 2, 5. 12 para 2, 6. Tá lá. 5 sextos é o nosso próximo resultado ali. Professor, mas daria para fazer de um outro jeito? Dá, mas eu vou deixar assim por enquanto. Outra hora eu ensino um macete, que seria assim, ó. É bem tranquilo, na verdade, ó. 2 vezes 5, 10. 3 vezes 4, 12. Só, aí o primeiro, no caso, vira numerador, o segundo denominador. A mesma coisa, mas aprende isso aqui logo. Não bate cabeça ainda fazendo um monte. Melhor colocar assim. Bora fazer então assim, ó. 5 sobre 4 vezes dividido para 25, 16 avos. Pronto. Então, eu vou utilizar o macete. O macete aqui seria o seguinte, ó. Esses dois, 5 vezes 16, ó. 5 vezes 16, dividido para 4 vezes 25. Então, enquanto nesse ali, ó, foi conserva a primeira, conserva a primeira e multiplica no inverso da segunda, ó lá, ó. Enquanto foi esse, nesse caso bem aqui, ó, aqui eu só fiz assim, ó. Fiz esses dois e esses dois. Pronto. Então agora nós temos, olha, eu posso escrever como sendo. Sim. Ó, bora simplificar antes, cara. Não, né? Eu vou escrever. É melhor. Escrever é melhor do que eu cortar primeiro. Ó, 5. O 16 já vimos antes. 4 vezes 4 sobre 4. 25. 5 vezes 5. O que que eu faço então? Eu sempre escrevo esse troço, um na mesma tabuada do outro. Quando eu escrevo na tabuada do outro, eu consigo cortar eles. Então isso evita fazer cálculos maiores. Olha lá, ó. Vai para o céu, vai para o inferno. Vai para o céu, vai para o inferno. Sobrou então 4 sobre 5. Olha lá. 4 dividido para 5. Essa ali é a nossa resposta final. Então você pode escolher qual a forma de resolver. O mais habitual, então, é esse aqui. E nós sempre vamos transformar, tá? A divisão em multiplicação. Sempre vamos fazer esse mesmo passo a passo, essa operação. Você só vai escolher qual vai ser a forma, então, que você vai fazer esse mecanismo ali. Lembrando que, de novo, olha, o mais simples qual é? O mais simples é a multiplicação. Então, só um cuidado ali legal, ó. Quando é soma denominadores iguais, só você conservar o denominador e somar numerador. Subtração, mesma coisa. Quando for denominador diferente, tem que fazer o MMC e fatoração. Ou então utilizar o macete bem aqui, ó. Vou colocar, tá? Esse aqui, então, é o macete da borboletinha. É o macete da borboletinha. Beleza. Multiplicação, tranquilaço, é o processo mais simples. Esses dois e esses dois. Então, vou colocar aqui, ó. Simplifique ao máximo. É obrigatório simplificar. Obrigatório simplificar. Aqui, como não deu, ficou tranquilo, mas aqui deu para simplificar, então nós fizemos. Esse aqui, então, o famoso conserva a primeira inverso da segunda.
ou então utiliza pelo macete de multiplicar cortado. Então lembra sempre que essa divisão ela vai virar uma multiplicação. Beleza. Agora vamos resolver então as questões. Como vai funcionar em relação às questões? Essas que estão aqui, eu vou mandar para vocês lá no grupo. Vou mandar esse slide aqui para vocês, já ele escrito, com todas essas anotações e tudo, para que vocês fiquem mais ali antenados e possam resolver. Mas eu montei um outro material com mais questões. Deixa eu fazer logo o seguinte, ó. Eu vou abrir ele aqui. Deixa eu abrir o Finder. Peraí. Frações, novo teste. Peraí. Peraí que eu vou abrir para vocês o Finder e vou mostrar para vocês o material, então. Então, mais Gmail, Gmail. Peraí. Ah, ih, rapaz. Vou ter que fazer isso no final, então. Ele não foi junto aqui. Mas eu já montei o material que eu vou mandar para vocês logo. Eu mando amanhã, então, tá? Então, junto com esse esse material aqui, eu vou mandar para vocês um outro material de apoio com mais umas 15 questões ali, Enem, um conto da interpretação, que isso é legal, questão de concurso mais básicas, para vocês poderem treinar, para poder ficarem habituados e verem todas as formas, então, que as bancas podem cobrar para vocês. E também lá tem mais exercícios aqui, ó. Esses assim, ó, tem vários lá, tá? Eu deixei. Primeira questão, resolva as somas e subtrações. Tem várias. Segunda, mesma coisa. Terceira, mesma coisa. E no grupo, vocês, ou então no meu PV, vocês podem mandar essas mesmas questões lá. Se o professor, olha, vê se tá certo, eu vou lá e corrijo com vocês. Então pode ficar tranquilo quanto a isso. Não coloquei o gabarito ainda de forma proposital. Vou disponibilizar o gabarito depois. E nesse caso aqui, então, amanhã, tá? Amanhã eu vou disponibilizar essa, esse material extra para vocês. O de agora, então, eu vou disponibilizar só esse aqui. E eu vou parar, inclusive, 10 minutos antes das 9, porque eu tenho que dar lá para medicina depois. Então, como vai ser longe, só o tempo de eu colocar uma roupa e ir para lá, que eu vou dar aula hoje até 11 da noite lá. Então, só para deixar bonitinho. Vamos começar fazendo, então, a primeira? Olha lá, ó. Lembrando, tá, que é a mesma ideia que aparece no concurso, aparece para o Enem, aparece para as outras ideias da vida. Então é só uma questão mesmo de organização. O Enem tem uma contextualização maior. Então, como é mais contexto, tem que ter um cuidado, tem que ler. O concurso costuma ser mais direto e as pegadinhas elas mudam de um concurso para outro. Então aqui a ideia é mais vocês pegarem o jeito e para que não ficasse muito extenso, eu escolhi questões de concurso que são mais gerais, mas nós faremos depois, inclusive eu vou disponibilizar ali um boxe, eu vou começar a gravar todas as questões que são do Enem de todos os anos. Então, eu vou começar fazendo primeiro aquelas que são do Enem PPL, que eu vejo poucos professores no YouTube resolverem. Vou resolver todas do NPPL, vou começar fazendo o Enem Pará, inclusive, tá? Teve o Enem aqui em Belém, Ananindeua, e acho que foi Abaetetuba, enfim, ali o Enem de Belém. Então vou começar resolvendo ele, depois eu vou resolvendo os Enems PPLs e tudo, e vou até o finalzão ali. Vocês vão acabar vendo muita coisa legal aqui. Então vamos lá, ó. Em um lote, os produtos estão na razão. Opa! Lembra que eu falei bem no comecinho, bem aqui, ó. Bem no comecinho da aula, bem no comecinho da aula, ali, ó, que era muito comum o Enem colocar esse nome razão aqui, ó. Mas observa, por conta dessa interligação, que o concurso começa a chamar também de razão. Até porque os professores que elaboram as questões para o Enem também elaboram questões para concurso. Então só muda um pouquinho o foco de cada um, mas observa lá, ó, e questão atualizada, tá? A razão significa o quê? A razão significa uma divisão. E uma divisão significa o quê? Fração. Fechou.
entre a quantidade de produtos defeituosos e a quantidade de produtos sem defeitos. Beleza. É um quarto. Opa! Nós sabemos escrever, nós sabemos essa nomenclatura bem aqui, ó. Um quarto é a mesma coisa que um dividido para quatro. Sabendo que há 18 produtos defeituosos nesse lote, pode-se afirmar que a quantidade de produtos sem defeitos é. Então, pera. Se são 18 produtos, quanto que é o total? Ele falou? Não, ele quer saber. Não, não sei. Ó, há 18 defeituosos, quer saber a quantidade sem defeitos. Não disse quantos são o total. Então, bora. hum, Quanto é 18? hum, Eu quero fazer sem utilizar um mecanismo maior. Deixa eu ler de novo. Razão. Quantidade de produtos defeituosos e produtos sem defeitos é um quarto. Beleza, é um dividido para quatro. A quantidade de produtos defeituosos nesse lote pode se afirmar que. Deixa eu escrever. Bora ver se eu consigo pensar no jeito mais rápido. Calma aí. É simples, tá? Mas é porque minha cabeça já quer logo tacar aqui regra de três, um monte de coisa. Não quero fazer isso agora. Então, defeituosos dividido por sem defeitos. Ele é igual a um quarto. Um dividido para quatro. Pronto, assim ficou melhor um pouquinho, né? Eu só transcrevi isso aqui para cá. Sabendo que há 18 produtos que são defeituosos, então posso escrever assim, ó. Bem que posso colocar 18, ó. 18 dividido para aqueles que não têm defeito é igual a um sobre 4. Ele quer saber aqueles que são, olha, sem defeitos. Ah, então ficou fácil. Ainda bem que eu fiz assim. O que eu acostumei a fazer ele logo também mais rápido, de cabeça e tal, mas eu esqueço que eu tô dando aula, né, cara? Dando aula não é eu mostrar que eu sei fazer, mas mostrar uma forma mais simples. Só multiplicar. Eu faço S vezes um é o próprio S. 8 vezes 4, 32 vai 3. 1 vezes 4, 4 mais 3, 7. Então, 72 produtos, letra A, de hambúrguer. Bem ali, ó. Deixa eu organizar uma coisa com você. Você poderia também pensar assim, ó. Se é um quarto para cá, e ele falou que esses que são defeituosos aqui, ó, eles são 18, quer dizer então que os sem defeitos, claro que sem defeitos são 4 vezes a mais. Então, pego 18 vezes 4 bem ali, ó, 72, que é o nosso valor ali final, tá? A nossa resposta. O que eu estou dizendo com isso? Que ele vai manter a proporção, tá? Ele mantém, mantém a proporção. Então, eu utilizo essa ideia aqui, ó. Quando for mais à frente, nós faremos questões mais complicadas e eu mostro como que isso aqui vai se aplicar para fazer questões ainda mais trabalhosas. Fechou? Confirma aí se todo mundo pegou, se tá tranquilo. Aí, ó, muita gente vai assistir depois a aula disponibilizada e tudo, mas ainda bem, bora para outra. Pipiri. Ainda bem. Tranquilo, obrigado. Deixa eu ver outra aqui. Em uma compra, um cliente adquiriu 3,5 kg de um produto. Aí, beleza, tranquilo. Essa aqui tá o usuário do Zoom, tá? Ó, eu não sei quem é. Se disser o nome para mim fica mais fácil de eu conseguir depois memorizar ali. Então, olha. Essa aqui, em uma compra, o cliente adquiriu 3,5 kg de um produto, que ele é, o produto é então 18,80 o quilo. Quanto é que ele vai pagar? Então, o que é muito direto. Eu tenho que multiplicar ali, ó, 12,8 cada quilos, vezes 3,8 que é o total, 3,5 que são quantos quilos eu vou comprar. Bem direto aqui, bem tranquilão. Olha lá. Esquece que tem vírgula. Primeiro esquece que tem vírgula. 5 vezes 8, 40. Vai 4. 2 vezes 5, 10. Mais 4, 14. Vai 1. 1 vezes 5, 5 mais 1, 6. 3 vezes 8.
Sempre pula uma, tá? 3 vezes 8, 24, vai 2. 2 vezes 3, 6, mais 2, 8. 1 vezes 3, 3. Erro! Ó, desceu 0. 4 mais 4, 8. Aqui então, ó, 14 vai 1. E o 4 vem aqui, 4.480. Tá faltando o quê? Tem uma casa decimal aqui e uma casa decimal aqui, ó. Então, como eu tenho uma casa na primeira e uma casa na segunda, eu conto sempre de trás para frente. Então essa vírgula vem bem para cá, porque são duas casas ao total. Então o resultado, 44,8 bem ali, ó. Então bora voltar de novo. Nós temos isso aqui, ó. É por cada quilo. Cada quilo. É isso aqui em cada quilo. Então, por isso, se era 18, eu vou levar 3,5. Se era 12,8, eu vou levar 3,5. E vou multiplicar para saber o nosso valor total. Esse aqui, então, nosso valor total, o quanto ele tem que pagar. Eu creio que todo mundo aqui conseguiu pegar, mas só desencargo de consciência. Então, aqui é o tanto que ele vai ter que pagar ali o nosso valor total. Então, só para deixar certinho, desencargo de consciência, vamos fazer outra questão ali. Agora, só para sujar o computador, uma borboletinha. Como tem período de chuva, e aí eu deixei a janela aberta, venho para outro quarto aqui, e aí, ó, esses animais, uma borboletinha, não sei o que é isso, que é de chuva, e tava aqui só para sujar o computador. Ainda bem que resolveu. Vamos lá, olha. Ai, minha costa vai embora com isso aqui, cara. Tem que arrumar. Olha, na minha mesa de estudo, organiza a mesa de estudo de vocês. Na minha, ela é muito simples. Muito, muito simples. Cadeira de madeira, nada confortável, que é para eu não dormir. E mesa assim, seca, sem nada. E eu olhando aqui para frente de casa. Mas eu vou voltar a fazer que nem antes de novo, que era colocar de frente para a parede, mas aí eu vou ter que trocar. Não vou mais deixar essa cadeira assim muito dura, porque eu não gostava quando era muito confortável, porque assim eu queria dormir, ou então, enfim, meu cérebro quando vê o desconforto, ele age mais pelo ódio do que pelo amor, na maioria dos casos. Só que aí eu vou começar a fazer que minha costa está começando a doer muito. Tipo, hoje eu trabalhei aqui, tô sentado já desde 1h30 da tarde, então só fui ali, deitei meia horinha, que era para poder descansar a costa e voltei. Então já tô sentindo bastante. Faça a mesma coisa no de vocês aí também, tá? José Carlos é motorista da prefeitura e saiu em viagem oficial com o prefeito. Olha, percorreu uma distância de 320 quilômetros em 2 dias. 2 dias. Sabendo que no segundo dia ele percorreu o triplo da distância do primeiro dia, qual foi a distância percorrida no primeiro dia? Eu sei quanto foi a distância total? Eu sei quanto foi a distância no primeiro dia? Não. Então vou chamar de x. Mais a distância do segundo dia, que é 3 vezes x. Tudo isso que ele percorrer tem que ser igual ao total. Total que vale quanto? 320. Então aqui, olha, esse é o nosso primeiro dia, esse é o segundo dia. Fechou. Como é primeiro e segundo dia, então vamos lá, ó. Aqui, imagina que bem aqui na frente, ó, não está escrito ainda, mas aqui na frente tem um, tá? Em matemática, quando não aparece nada, não significa que é zero, significa que é um. Aqui em cima tem um, 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 aqui não, aqui tem 100, na verdade. Aqui tem 10, aqui tem um. Só por meio de unidades ali. Mas quando não aparece nada, quer dizer que vai ter um. Então, eu vou sempre somar essa questão da frente, ó. 1 mais 3, 4. E eu vou colocar esse x aqui depois. Pronto. 1 mais 3 é 4, eu vou conservar esse x. Igual 320. Olha, nós vamos ter aula depois de equação do primeiro grau, mas já grava isso aqui, ó. Aqui no meio, quando não aparece, é vezes, ó. Aqui também é vezes, aqui também é vezes, ó. Esse aqui, inclusive, ó, que é 3x, pensa assim, ó. 3x é x mais x
mais x. É um x mais um x mais um x. Quando eu olho, são 3x. É por isso que o nome deles é assim, tá? 3x. Por isso que nós colocamos esse 3 na frente. Quer dizer, então, que eu repeti esse valor aqui 3 vezes esse nosso x. Quando eu estou multiplicando, eu vou utilizar a operação inversa. Se eu estou multiplicando bem aqui, a operação inversa vai ser a divisão. Lembra que em matemática, vimos isso lá na outra aula, na verdade não são quatro operações básicas, são só duas. Então nós temos que uma delas é soma e a outra vai ser multiplicação. A subtração, o inverso da soma, e a divisão é o inverso da multiplicação. Então são operações inversas. Outra coisa, potência e radiciação, potenciação e radiciação, que no caso a raiz é a potência, exponencial é logaritmo. Então isso é muito comum nas provas ali, e isso é a definição matemática. Tu escreve então, olha, aí, ó, agora eu vou dividir. Tu escreve então, ó, 320 dividido para 4. Olha lá, x é igual. Bora pensar em dinheiro aqui, ó. R$ 300. Na verdade não, né? Bora com calma. Bora com calma porque nós estamos fazendo do zero. Então, como é do zero, eu preciso seguir ali o mecanismo. Ó, 320 dividido para 4. 4 vezes que número vai ser 32 ou pertinho dele? 8. 8 vezes 4, 32. Sobrou um zero, desceu mais um zero bem aqui, ó. Como eu desci esse zero, não tem mais nada para fazer a operação, eu coloco o zero bem aqui também, ó. Então, como resultado, nós temos 80 bem ali, ó. 80 km, nossa letra B de abacate. 80 km. Ou então 32/4, perfeito. Aqui, ó. Opa, 32/4 não dá. Ah, 32/4 não dá, na verdade. Se nós fizermos 32/4, o resultado vai dar só 8. Aí eu tenho que colocar mais um zero, mas se vocês quiserem fazer, esse aqui, inclusive, ele pode ser escrito assim, ó. Aí fica legal essa tua explicação lá. Ó, se nós colocarmos que ele é 32 vezes 10/4. Aí fica bacana, porque eu sei que ninguém vai se perder lá depois que não estiver assistindo a aula, ó. 32 dividido para 4 é 8. 8 vezes 10, 80. Olha aí que legal. Tem que fazer de verde ali para ficar pronto. 8 vezes 10, 80. Olha, ficou bacana. Aí, ó, dividir para 4 permanece o zero. Perfeito. Eu só tenho que explicar o passo a passo, porque sempre tem alguém que até nessas partes se atrapalha. Aí por isso eu explico a partezinha, mas a ideia aqui é boa. Eu faço isso também na prova, tá? Deixa eu ver qual é. Ó, eu divido também assim, ó. 32 para 4, 8, e esse zero desce para cá. Eu também faço isso na prova direto, tá? Mas eu usei o mecanismo ali para poder ficar bacana. E é excelente, viu? Parabéns. Muito, 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 muito bom. Olha que eu tô vendo aqui que ele tem o controle de slide aqui em cima também, ó. Ah, tá. Tá bom. Tô aprendendo ainda a lidar com isso aqui. Vamos pro próximo. Vocês querem fazer essa próxima aí? Querem um minutinho? Lê ela aí rapidão, então. Vamos lá. Bora. Para fazer uma receita de pão, Dona Maria usa 3/5 de 1 quilo de farinha de trigo integral e 4/5 de de farinha branca. Ao misturar, então, se ela está misturando isso aqui, ó, quer dizer então que ela vai somar.
as duas. Mas fazer o pão, afirmar que o total em gramas, cuidado aqui, tá? Nós temos que 1 quilo, esse K é 1.000, então 1.000 gramas, beleza. Organizando lá, ó, nós temos, vamos somar primeiro, 3 quintos mais 4 quintos. Opa, isso aqui eu sei fazer. Denominadores iguais, conserva o denominador e soma o numerador. 3 mais 4. 3 mais 4, 7 quintos. Professor esquisito, porque deu maior do que o de baixo. Essa aqui, então, vai ser uma fração imprópria, porque eu estou pegando parte dessa aqui com parte dessa outra aqui, ó. Então, deu mais que o nosso valor que era inicial bem aqui, tá? Por isso. Então, bora fazer o seguinte agora. Como é isso aqui, ó? 7 quintos de 1.000 gramas. Transformamos ali o quilo para gramas. Igual. Observa bem a forma de pensar. Em matemática, de ou da significa multiplicação. Ó, de e da. Deixa, isso aqui não ficou legal, então vou fazer borracha bem aqui. Vai aqui no meio, colocar assim. De, da significa multiplicação. Sempre penso desse mesmo jeito. Ali, cara, tu pode simplificar, olha. Tu tens 3, tens aqui, ó, 10 dividido para 5 é 2. Pronto. 2 vezes 7, 14. Aí coloca dois zeros. 2 gramas. Então, 1.400 gramas, nossa letra D de Jennifer. Lembrando que essa aqui, ó, eu já fiz logo direto, tá? Puxando ali logo, cortando no final, porque eu sei que tem gente aqui que já está desenvolvendo mais, então já vou logo fazendo dessa forma. Se fosse escrever, então, na forma de quilo, então só para desencargo de consciência ali, ó, se fosse escrever na forma de quilo, tu podia voltar assim, ó. Tu anda uma, duas, 3 casas. 1,4 kg. Pronto. Como esse 4 está muito fechadinho ali, para o pessoal olhar e não parecer um 9 nas resoluções, então 4 bem aqui, ó. Prontinho. Então 1,4 quilos seria a nossa resposta se fosse em quilogramas. Beleza. Vou dar o tempo. Fazer mais uma aí, ó. A rocha. Bora lá? Deu para ler esse troço aí? Ah, legal. Só para fazer a operação ali, ó. Tranquilão. Sei que vocês irão sair muito bem nesse. Deixa eu ver aqui, ó. Ó, 24, 25 quintos vezes 2 50 avos. Como a Joyce já falou ali, ó, que dá para fazer direto, então bora fazer assim, ó. 50 dividido para 25 é 2. 2 dividido para 2 é 1. Resultado, então, ó, 1 dividido para 5. R$ 1.
Dividido para 25 pessoas é a mesma coisa que 25 centavos para cada uma delas. Olha lá, ó. Nossa letra A de aleluia. Qual seria a forma, então, de sair disso aqui para isso ali, ó? Nós temos, olha, um quinto. Para poder dividir ele inteiro, tu pode fazer assim também, ó, se quiser. Deixa eu fazer com vocês o passo a passo. Só para desencargo de consciência. Olha, um dividido para 5. Esse é menor. Zero vírgula e um zero bem aqui, ó. Dá para fazer 5, dá para fazer por 2 ali, ó. Por 2, que vai dar então 10, bem aqui, resto zero. Ué, calma aí, calma. Ah, é bem aqui, ó. É 25 quartos, então deixa eu voltar. Tá errado. Apagar toda a tinta dos dois lados. Pronto, vamos lá de novo. Caneta e vermelha. Bora do zero. Isso é um 4 e não um 5. Então, olha, 25 sobre 4 vezes 2 sobre 50. Agora, então esse aqui, ó, ele é, como eu já fiz aquela outra hora cortando, vou fazer assim normal. Vezes 2. Esse aqui, ó, é 2 vezes 2. O 50 é 25 vezes 2. Pronto, transformei todo mundo para tabuada. Agora vamos simplificar. Olha lá, ó. 25 para 25, 2 para 2. Então, na verdade, sobrou um em cima. Quando não aparece nada na matemática, é porque ele vale um. 2 vezes 2, 4. É igual. R$ 1 para 4 pessoas, mesma coisa, tá? R$ 1 para 4 pessoas, 25 centavos para cada uma delas. Égua, não. Isso quer dizer, então, que até se eu errasse, eu acertaria. Tá ali, ó. Então, só para deixar ali bonitinho, não gosto de deixar nada errado aqui. Então, ó, tá ali, ó. 2 vezes 2, 4. Como é que eu transformaria, então? Quer dizer, lá, vamos lá. Um dividido para 4. Zero vírgula e um zero bem aqui, ó. Vai por 2 vezes 4, que vai dar 8. Sobrou 2, desceu zero. Como já tem uma vírgula bem aqui, eu não tenho que colocar mais zero aqui não, tá? Então, vezes 5 vai dar 20. 20, resto zero. Prontinho. Isso. Ele era um 4 e não 5. Coloquei um 5 aqui, aí por isso que aquela hora a resposta não ficou igual. Agora já fizemos a alteração e deu tudo certinho. Fico muito feliz. Então tá aí. Nosso resultado, então, letra A de hambúrguer. Tranquilaço, tranquilo e favorável. Bora fazer mais uma? Ah, deixa eu mostrar um negócio aqui pra vocês. Podia fazer assim também, ó. Bora. Boa. Só assim, ó. Um sobre 4 para já usar uma ideia de porcentagem. Tu podia então multiplicar aqui assim, ó, por. Não. Bora fazer outra. Vai ter porcentagem depois. Bora resolver mais disso. Depois bate cabeça. Bora. Ó. Uma fração equivalente a. Opa, falamos sobre isso aqui agora, ó. 6,16 está corretamente descrita em qual que é o que vem na nossa cabeça primeiro? É simplificar. Se nós dividirmos esse bichinho aqui por 2, olha, por 2, por 2, 6 para 2, 3, 18 para 2, 16 para 2, 8. 3 oitavos não tem aqui. O desavisado vai lá e marcaria bem aqui, ó. Ou letra A, porque então ele vai pensar, tá mais perto, então vou marcar essa. Mas aqui observa que ele não quer isso. Então eu vou escrever, ó, 6, 16 avos. Se ele não quer que simplifique, então eu vou multiplicar. Bora multiplicar então ele. Bora começar por 2. 6 vezes 2.
12. 16 vezes 2, 32. Tem? Não. Bora fazer por 3. 16 vezes 3, 18. 16 vezes 3, vou fazer aqui devagarzinho. 16 vezes 3, 18 vai um, 3 mais um, 4. 48 ali aqui, ó. Agora bora vezes 4. 6 vezes 4, 24. 16 vezes 4, vamos lá então. 16 vezes 4. 6 vezes 4, 24 vai 2. 1 vezes 6, 6 mais 2. 1 vezes 4, 4 mais 2, 6. 64 bem aqui. Ainda não foi. Então agora, vamos fazer por 5. 6 vezes 5, 30. 16 vezes 5, 16 vezes 5. 6 vezes 5, 30. Vai 3. 1 vezes 5, 5 mais 3, 8. Olha lá, ó. 80 bem ali, ó. Nossa letra E de helicóptero. Outra coisa que daria para fazer também era simplificar as alternativas. Quando eu fiz a primeira vez, onde? Dá só um minuto aqui rapidão. Peraí. Já tava se olhando. É, dancinha da felicidade. É que a minha filhinha ouviu a voz e já queria entrar, como a porta estava trancada, ela começou a chorar. Que era para poder entrar para brincar. Então, olha. Então, quando eu pensei a primeira vez, eu já fiz assim, ó. Se eu quiser, eu olho para eles e eu vou multiplicar logo direto. Se eu quiser multiplicar por 5, eu divido por 2 e coloco um zero no final. 6 dividido para 2 é 3. 3 vezes 10, 30. Já foi. 18 para 2, 8. 8 vezes 10, 80. Então já foi logo direto ali aqui, ó. A outra possibilidade seria simplificar. Então na letra B ali, ó, nós temos 6 oitavos. Simplifica. Se eu for simplificar, então dividir por 2 vai dar agora 3 quartos ali, ó. Ó, se fosse 3 oitavos, estava bacana. Outra que pode fazer, ó, 12 16 avos. 12 16 avos. Dá para simplificar por 4, que vai dar 3 quartos aqui, ó. Foi. Também não dava. Então os dois chegaram no mesmo resultado. Ó, 18 dozeavos. 18 dozeavos. Dá para dividir por 6 aqui, ó. Então esse vai ser 3 quartos, ó. Todo mundo, na verdade, era 3 quartos. Essa era a pegadinha dele, que era marcar 3 quartos bem ali, ó. No outro, inclusive, observa um problema. Não, na verdade eu posso colocar, ó, 30 dividido para 80. Bora ver. Se eu corto aqui, ó, em cima e embaixo, não vou conseguir achar a resposta. Olha lá. Se simplificar os dois, ó, 3 oitavos, que era o mais direto. Aí depois eu teria que multiplicar por 2. Aí sim, ó, 6 16avos, olha lá. 6 16avos, olha lá a resposta. Então essa aqui seria uma forma de resolver também, voltando e simplificando alternativa por alternativa. Só poderia ser um pouco mais perigoso, mas tanto faz ali, ó. Então, ó, só colocando aqui, ó, nós simplificamos aqui por 2, simplificamos aqui então por 6, simplificamos aqui então por 4 e aqui nós multiplicamos por 2. Prontinho ali, nossa resposta final. Bora para mais uma. Ele quer saber agora a divisão. Tranquilão de fazer, ó. Eu tenho só que olhar para parar 10 minutos antes. Ó, tem 20 minutos, tem muita coisa para fazer ainda. Olha, nesse aqui, ó, tu escreves 9 16 avos dividido para 3 oitavos. Pô, quer fazer o macete? Bora fazer o macete. Vocês já estão aqui mesmo. Já viram como é que funciona? Esse com esse e esse com esse. Sempre mantendo esse que vai da esquerda para baixo, mantendo ele em cima.
9 vezes 8. Eu vou deixar aqui melhor. 9 vezes 8. Esse aqui, então, é 16 vezes 3. Dá para fazer direto a simplificação, mas eu vou escrever. O 9 ele é 3 vezes 3. O 8 eu vou deixar. 16 é 2 vezes 8. E eu vou deixar aqui vezes o 3. Pronto. Então, olha, vai para o céu, vai para o inferno. Vai para o céu, vai para o inferno. Sobrou quem ali, ó? Sobrou então 2 terços. Olha lá. Opa, 3 meios. 3 meios. Deixa eu ver. Opa, não tem a resposta. Olha, colocou aqui, ó. 2 terços para o desavisado. Então pega esse aqui, ó, e pensa em dinheiro. R$ 3 dividido para duas pessoas é 1,50 para cada uma. Tá lá a resposta. Ou então tu fazes 3 dividido para 2 é por um, que vai dar 2. Sobrou um, vírgula aqui e um zero bem aqui, ó, por 5, que vai dar 10 e o nosso resto zero. Beleza. Eu vou escrever aqui. Ou então pensa em dinheiro. Pensar em dinheiro. Quando eu penso em dinheiro, tudo fica mais tranquilo aqui de resolver. Belezinha. Bora para mais uma. Essa aqui repetiu? Não, acredito que não, né? Deixa eu ver. 25 quartos. Ah, acredito que repetiu. 25 quartos ali. Isso, repetiu. Isso. Ela repetiu, então eu vou trocar ela do slide depois. Mas eu vou mandar do jeito que tá, viu? E aí, no outro momento. Tá. Essa 9 eu vou colocar aqui, ó. 9 é a mesma da 6. 9 é a mesma da 6. Pronto. Quatro amigos vão dividir igualmente entre eles o prêmio de R$ 9.380,80, referente ao sorteio de uma rifa. Ah, então só dividir normal aqui, ó. Divide então aquele valor todo para quatro pessoas. 9.380. Aqui, ó, vírgula 8 dividido para 4. Você vai tirar essa vírgula aqui. Você vai então tirar essa vírgula, tirar essa vírgula e vai colocar um zero bem aqui, ó. É como se você multiplicasse por 10. Como não? Você está multiplicando por 10 em cima e embaixo. Então, só para ficar mais direto. Evitar mexer com o número com vírgula. Ó, por 2, que vai dar 80. Desce o 3, desce um. Desce o 8 para cá. 4. Se eu fizer 4 vezes 5, 200. Se eu fizer 4 vezes 4, 16, 160. Se eu fizer 4 vezes 3, 12. Ó, 4 vezes 3, 120. Ó lá. Sobrou 8. Aqui sobrou um. Beleza, o zero aqui na frente. Não vou colocar o zero. Baixou. Opa, baixou o zero bem aqui, ó. Dá para fazer por 6 agora. Opa, por 6 não, né? Dá para fazer então por 2 de novo. Não. Se eu fizer por 4, ninguém por 4. 160. Por 4, 160. Sobrou 20. Desceu o 8 bem aqui, ó. Pronto. Dá para fazer agora por 5 bem aqui. Que vai dar então 200. Sobrou 8.
vírgula bem aqui e um zero bem aqui, ó. Por 2 vai dar 80, resto zero. Agradecer aqui ao app que até colocou para cá para atrapalhar minha visão. Mas beleza, então. 2.000, 2.345,20 aqui, ó. Cuidado, viu? Cuidado aqui, ó. E 20 centavos, nossa letra C de sexta-feira. Ali, ó, tranquilão. Então marca aí mais uma para poder ficar bacana, tranquilo e favorável. E olha que legal, né, cara? Ainda bem que eu lancei esse material aqui para vocês, tá? Porque, olha, o pessoal do curso nosso faltaram todos. Todos, todos, todos. Por isso que eu tava olhando aqui para ver se o pessoal ia entrar ou não. Vamos lá. Tempo de fazer mais uma. Então depois não dá para também para me cobrarem, que eu tô fazendo o meu melhor aqui. Bora lá. Olha, em uma obra, o engenheiro precisa medir o comprimento de uma barra metálica. Sabe-se que 2/7 desse comprimento da barra corresponde a exatamente 4 metros. Bora começar a fazer uma regra de três? Ó. Tchu, tchu, tchu. Vou mandar em PDF depois. Eu vou até fazer o seguinte, ó. Vou mandar esse aqui já resolvido lá no grupo. E além de mandar esse aqui já resolvido lá no grupo, eu vou mandar também o link para poder assistir direto lá no YouTube, para quem perdeu, se você quiser revisar de novo. E eu vou disponibilizar amanhã. Confirma para mim aqui. Deixa eu ver. Usuário, acho que é a Joyce. Isso. E Joyce, eu também vou mandar para ti o nosso uma lista, que é uma lista de apoio. Pois é, que estava aparecendo no usuário, mas eu já achei teu nome. Eu vou mandar também uma lista de apoio, que são mais exercícios fora esses que estão aqui, para você poder treinar. Vou te incluir depois lá, tá? Preocupa não. Ainda bem que tu perguntou. Bom saber que tu tá aqui. Eu fiquei muito feliz, inclusive, viu? Eu acho que poucas coisas me deixaram tão feliz hoje quanto eu te ver aqui. Inclusive, saber que tu tá antenada. Então, bora lá. Em uma obra, o engenheiro precisa medir o comprimento de uma barra metálica. Sabe-se que 2/7. Você tá no trabalho ainda? Tá dando aula não, né? Acredito que não. Claro, depois tu me explica aí se tu tá, então, dando aula, na sala de aula, ou se tu tá, naquela parte no escritório. Olha, muito, muito bom. Olha, eu vou até depois bater um print aí, fiquei muito, muito, muito feliz, viu? Isso sim, ó. Então, eu tenho certeza que vai dar certo. É só um treino aí, eu tô reorganizando tudo de novo, para fazer de um jeito melhor. Eu só vou segurar um pouquinho porque eu quero fazer também física. Mas como eu estou lidando com a turma dos concursos para organizar tudo após essa minha volta para Santarém, então por isso eu ainda não ajustei a situação de física, mas eu quero colocar física também, tá? Então depois só confirma comigo. Se tu quiseres, eu te coloco inclusive no grupo dos concursos. Só tu me confirmar que eu te coloco lá, que já fica até mais fácil, até para mim. Beleza. Pronto, vou te colocar depois dessa aula aqui já vou te colocar lá. Então vamos lá, olha. Bora, meu filho. Aí, pronto. Então nessa aqui eu já vou logo usar a regra de três. 2,
sétimos, eles equivalem a 4 metros. Com base nesses dados, qual é o comprimento total da barra? Então, cara, pensa assim, ó. Se 2 sétimos é uma parte do todo, o total vale quanto? Vale 7. Tu pode escrever um ou tu pode escrever 7 sobre 7. Ó, vou escrever 7 sobre 7 igual a um valor que eu não sei, que vai ser o total da barra. Então aqui, ó, o complemento seria então 5 sétimos. Mas se eu colocar 5 sétimos aqui, eu vou colocar o que falta para completar a barra. Então você escolhe. Ou você escreve como sendo um, ou você escreve como sendo 7 sobre 7. Então aqui, ó, eu vou colocar ó, 7 sobre 7, ó. 2. Imagina que aqui embaixo, quando não aparece nada, é porque tem um. Então aqui tem um e aqui também tem um. Nesse caso aqui, ó, esse vezes esse vezes esse. Então, 2 vezes x, 2x. 2 vezes um 7. Beleza. Igual a 4 vezes 7. Vou colocar 4 vezes 7 dividido para 7. É por isso que daria para colocar só uma. Porque na hora que eu ficar assim, ó, olha lá a simplificação, olha. Olha lá. Então, a mesma coisa que um. O que que tu fazes agora? Pega então x igual. Esse passa multiplicando 4 vezes 7 dividido para 2. Pronto. 4 vezes 7, 28. Dividido para 2, 14 metros. 14 metros, nossa letra E de helicóptero. Beleza. Qual seria então uma outra forma de resolver esse troço bem ali, ó? É fazer. Não, tá melhor assim. A outra seria então multiplicar e dividir. Também daria certo, tá? É a mesma coisa. Eu iria errar. Te entendo, não, normal, faz parte. Olha, enquanto tu vais fazer essa aqui, enquanto tu vais fazer lendo a próxima, já vou te colocar logo no grupo. Então, ó, deixa eu ver se eu não passei demais. Não, tudo certinho. Ah, eu vou colocar aqui, ó. Tá, 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 tá. Então, ó, 7 sobre 7 é a mesma coisa que um. Essa simplificação equivale, equivale ao total. Equivale ao total. Beleza. Pronto, agora essa aqui, ó. Lê essa aqui rapidão, enquanto eu te incluo logo no grupo. Opa! Ah, tá. Quando eu troquei o telefone, deixa eu ver qual o nome que tá aqui. Não, tá certo. Por que tu não tá aparecendo, então? Deixa eu voltar. Ah, é porque com Y. Não, é Y só no final. Pronto. Então, olha, eu te coloquei no grupo do concurso porque lá eu mando. Já tinha, tá? É só porque o teu nome tem o Y no final. Eu pensei que era Joyce e esse primeiro I que tinha Y aí, ó. Aí por isso que tava dando errado aqui. Tive que procurar. Mas olha, eu te coloquei no grupo do concurso. Lá, segunda-feira, é informática. Quarta-feira é língua portuguesa e sexta-feira é raciocínio lógico. Eu vou mandar a outra lista lá, bonitinho, então tu já vai resolvendo. Porque essa aqui nós temos aqui do Enem, era só para eu começar a treinar, fazer os testes, começar a ver como é que eu vou me sair dando aula online. Então só por isso, tá? E aí nós vamos organizar aquelas informações para poder dar tudo certinho. Depois tu vê se tu vai querer fazer concurso mesmo, se tu acha que dá para ti, ou se tu vai continuar na labuta para cursar medicina. Tu vê, tu vai me avisando depois. Então, olha.
Eu vou resolver mais essa, porque agora eu vou ter já que sair para poder dar aula lá no cursinho. Então vamos lá, ó. Clara acorda às 6h30 e leva 3/4 de hora em matemática. De ou da significa o quê? Multiplicação. Beleza. Uma hora tem quantos minutos? Uma hora tem 60 minutos. Então assim vai ficar mais fácil para poder somar bem ali, ó. Então nós temos 3/4 vezes 60. Pode pegar o 60 e dividir para 2, que vai dar 30. 30 dividido para 2 é 15. Então 3 vezes 15, 45 minutos. Tranquilo até aqui. Depois, bora somar então esses dois? Olha, nós temos 6 horas, 35 minutos, mais 0 horas e 45 minutos. 5 mais 5, 10, vai 1. Lembrando que bem aqui, ó, nós temos então 4 mais 4, 8. Então aqui deu 80, beleza. Se deu 80 bem aqui, ó, 60 vai para outra, 60 é uma hora, sobraram então 20 minutos. Então ali nós temos 7 horas e 20 minutos. Beleza. Então, quando que ela vai terminar de se arrumar? Quando faltar 40 minutos para as 8 horas. Inclusive, tá? Esse as aqui, ó, tem uma crase bem ali, ó. Então, sempre que for antes de hora, eu tenho uma crase ali. Faltou escrever, tá? Então, ali, então, às 7 horas. Às 7 horas. Tá, tudo belezinha, então. Então, confirma para mim se deu para pegar, se ficou tudo tranquilo. Só tem cuidado, tá? Então, ali, ó, 80 minutos é a mesma coisa que 60 mais 20. Então, 60 minutos é igual a uma hora. Logo, 80 minutos é a mesma coisa que uma hora e 20. Então, showzão. Show de bola, tamo junto, viu? Obrigado por estar comigo aqui até o final. A galera vai acompanhar depois ali. Eu vou dar aula agora, então eu vou mandar só quando eu voltar, porque senão não vai dar tempo de fazer tudo. Tamo junto. Eu vou mandar só amanhã, então, porque agora eu vou já ficar muito, muito agoniado. Eu vou chegar às 11 horas para poder comer e dormir, que amanhã cedo tô dando aula de novo, viu? Tamo junto. Você que estiver aí acompanhando depois, não esquece então de deixar o joinha bonitinho e bora pra cima.